A mudança na consciência acontece em uma pessoa de cada vez. Existe uma lei espiritual que afirma que precisamos celebrar nossas perdas, porque somente o irreal pode ser perdido, e, quando ele se vai, o real permanece. Donde o conselho aparentemente cético de Meher Baba, porém na verdade muito sábio, de que o caminho para a iluminação é através da total desilusão. A palavra-chave é total. Se você pretende mudar sua consciência tão completamente a ponto de a violência ser extinta, deixará de ser uma personalidade motivada pelo ego. Não terá nenhum interesse pessoal na política, na psicologia, no dinheiro ou no futuro. Só se interessará pela região intemporal onde nasce a consciência. Encontre esse campo gerador e todos os dias que o tocar, mesmo que de leve, aumentará a paz do mundo de uma maneira que nenhuma outra ação pode esperar fazer. Em um determinado nível, você permanece o cidadão interessado, aquele que faz o bem, a pessoa cheia de esperança. Mas em um nível mais profundo, olha para o absoluto como o único causador da transformação aqui na Terra. Epílogo. Você conhece a fábula budista de Pelo Grudento e o Príncipe das 5 Armas? Pelo Grudento era um monstro, um ogro gigante que morava nas profundezas da floresta na Índia. Ele se alimentava dos aldeões que viviam além da floresta e os mantinha permanentemente aterrorizados. Certo dia, um herói surgiu em cena para salvá-los. Ele tinha o curioso nome de Príncipe das 5 Armas. Quando ele nasceu, os astrólogos da corte reuniram-se em volta do seu berço e profetizaram que o bebê seria um poderoso guerreiro quando crescesse e que dominaria 5 armas, em vez de apenas uma. Armado com as 5 armas, o príncipe partiu para derrotar o monstro. Quando os dois se encontraram na floresta, o príncipe pegou o arco e atirou uma rajada de flechas sobre o ogro, mas o pelo compacto e emaranhado de Pelo Grudento era impenetrável, e todas as flechas eram inúteis e ficavam dadas nele. O príncipe desembainhou a espada e atacou o ogro, mas esta também ficou presa no pelo grudento do ogro, junto com a faca, a clava e a lança do príncipe. Tendo perdido as 5 armas, o príncipe saltou sobre a besta atacando com os punhos, mas em instante suas mãos e pés também ficaram grudados no pelo de Pelo Grudento. O monstro o teria comido imediatamente, mas a coragem do príncipe das 5 armas lhe rendeu uma pausa. Se este herói pode lutar contra mim com tanta bravura, talvez seja melhor eu refletir sobre o assunto, ponderou Pelo Grudento. O príncipe estava condenado, mas de repente teve uma inspiração. Não ouse me comer, gritou com audácia. Todas as minhas armas podem ter ficado grudadas em você, mas tem um segredo dentro de mim. Assim que me engolir, ele explodirá e você morrerá. Pelo Grudento ficou impressionado, e por não querer morrer, deixou o príncipe das 5 armas livre. Mas antes que ele partisse, Pelo Grudento quis saber qual era o segredo oculto. É uma 6ª arma que eu nunca vi? Não é uma arma, e sim a compaixão, disse o príncipe, que era bastante versado na sabedoria do Buda. Esse era o meu segredo oculto, ao qual você não poderia ter sobrevivido. O monstro ficou tão motivado que a partir daquele dia tornou-se discípulo do príncipe das 5 armas. Aprendeu o caminho óctuplo. Com o despertar da paz interior, perdeu sua natureza violenta. Aprendeu que todas as suas ações monstruosas resultavam de mais ações passadas que podiam ser espiadas. No final, Pelo Grudento se tornou iluminado e assim os aldeões ficaram livres do monstro da floresta. O mesmo segredo oculto pode nos salvar se nos voluntarmos para ele. A compaixão está fazendo seu trabalho em milhares de corações ao redor do mundo. É preciso renunciar ao oposto de compaixão porque a nossa maldição está na raiva, na vingança, na morte mecanizada e na violência contra a natureza. Nenhuma outra cura acabará com a guerra. Não será o sofrimento que acabará com a guerra e tampouco a esperança descuidada de alcançar uma vitória total sobre o mal. O verdadeiro trabalho pela paz envolve uma pessoa avançar de cada vez e, com o tempo, alterar o equilíbrio no mundo. A história já enviou guias de compaixão em Cristo, Buda, Lao Tse e um sem número de santos de todas as religiões, inclusive do Islã. Não precisamos de mais guias. A mensagem não precisa mais ser transmitida. Você,
Eu e muitas outras pessoas não sentimos nenhuma necessidade da guerra, não encontramos nenhuma satisfação nela. Nós nos soltamos do pelo de pelo grudento. Cada pessoa que se solta é uma unidade de paz. Não sei quantas unidades são necessárias para mudar o mundo. O ogro que devora seres humanos não tem necessidade de vítimas. Mas as armas mais terríveis foram experimentadas e é chegada a hora de usar o segredo oculto dentro de nós. Você e eu nada somos em comparação com o enorme mecanismo de morte mecanizada que nos esmagou. Sabemos, no entanto, que o nosso segredo oculto é real e devemos celebrar, é nossa única arma que certamente destruirá o monstro. Apêndice Programa para Pacificadores. Segue-se um texto que resume o programa semanal para pacificadores que aparece na página 7 de A Paz é o Caminho. Ele é apresentado aqui como uma referência para qualquer pessoa interessada em tornar-se parte de uma comunidade de consciência. É possível fazer o download desse mesmo conteúdo em inglês no site www.chopra.com, onde ele é apresentado em formato para impressão no tópico News from the Epoch. 7 práticas para os pacificadores. Como acabar com a guerra pessoa por pessoa. A guerra é a praga que os seres humanos impõem a si mesmos. Também é uma praga que talvez possamos eliminar. Em qualquer dia desde que você e eu nascemos, alguma parte do mundo tem estado em guerra. Em 2003, o total de conflitos declarados era 30. Pelo menos 108 milhões de pessoas morreram na guerra no século XX. Dos 20 maiores orçamentos militares do mundo, 14 pertencem a países em desenvolvimento. Os Estados Unidos gastam mais com as Forças Armadas do que os 16 países seguintes somados. O fato de que a guerra é o principal problema do mundo é inegável. A necessidade de uma ideia nova é igualmente inegável. A ideia nova é criar a paz pessoa por pessoa, até que o mundo alcance uma massa crítica de pacificadores em vez de pessoas que defendem a guerra. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Mahatma Gandhi. Por que as tentativas de acabar com a guerra não deram certo? Os movimentos de paz tentaram 3 maneiras de acabar com a guerra: o ativismo, a abordagem que exerce pressão política sobre os governos que fazem a guerra. O ativismo envolve manifestações públicas de protesto, fazer lobby e o engajamento político. Quase todas as guerras criam algum tipo de movimento de paz que se opõe a ela. Por que o ativismo falhou? Por que os manifestantes não são ouvidos? Por que são vencidos pela frustração e pela resistência? Por que o seu empenho é amplamente cedido pelos interesses da guerra na sociedade? Por que o seu idealismo se transforma em raiva e violência? O ativismo nos deixou com a imagem irônica de pacificadores indignados que acabam contribuindo para a soma da violência no mundo. A segunda abordagem é o humanitarismo, a abordagem que envolve ajuda às vítimas da guerra. Prestar auxílio às vítimas é um ato de bondade e compaixão. Encarnada pela Cruz Vermelha Internacional, essa iniciativa é permanente e atrai milhares de voluntários no mundo inteiro. Todas as nações do planeta aprovam o humanitarismo. Por que ele falhou? Porque o número de humanitaristas é amplamente excedido pelo de soldados e defensores da guerra. Por causa dos recursos financeiros. O orçamento da Cruz Vermelha Internacional de 1,8 bilhão de dólares é uma minúscula fração dos orçamentos militares do mundo. Porque os mesmos países que fazem a guerra também conduzem empreendimentos humanitários, mantendo as duas atividades muito separadas. Porque os humanitaristas surgem em cena depois de a guerra ter começado. A terceira abordagem é a transformação pessoal, a abordagem que envolve acabar com a guerra pessoa por pessoa. A ideia predominante é que a guerra começa em cada ser humano e só aí pode terminar. A tradição religiosa de rezar pela paz é o mais perto que a maioria das pessoas jamais chegará para acabar com a guerra dentro do coração. Na verdade, quase ninguém ouviu falar nessa abordagem. Por que ela falhou? Porque ninguém de fato já a experimentou. Você é capaz de ser a mudança que quer ver no mundo? Mahatma Gandhi. Por que a guerra acaba em você? A abordagem da transformação pessoal é a ideia do futuro para acabar com a guerra. Ela depende da única vantagem que as pessoas da paz têm sobre as que fazem a guerra: os números.
Se um número suficiente de pessoas no mundo se transformasse em pacificadores, a guerra acabaria. A ideia dominante aqui é massa crítica. Foi necessária uma massa crítica de seres humanos para abraçar a eletricidade e os combustíveis fósseis, para ensinar a evolução e adotar todas as principais religiões. Quando o momento está correto e a participação de um número suficiente de pessoas se faz presente, a massa crítica pode mudar o mundo. Ela pode acabar com a guerra? Há um precedente que nos leva a crer que pode. O antigo ideal indiano de ahirsa, ou não violência, conferiu a Gandhi o seu princípio norteador de reverência pela vida. Todas as tradições espirituais acreditam que a paz precisa viver no coração da pessoa antes que possa existir no mundo exterior. A transformação pessoal merece uma chance. Quando uma pessoa está apoiada na não-violência, os que estão perto dela deixam de sentir hostilidade. Patanjali, sábio indiano da antiguidade 7 práticas para a paz. O programa para os pacificadores pede que você siga uma prática específica, cada uma baseada no tema da paz. Domingo, existindo em prol da paz. Segunda-feira, pensando em prol da paz. Terça-feira, sentindo em prol da paz. Quarta-feira, falando em prol da paz. Quinta-feira, agindo em prol da paz. Sexta-feira, criando em prol da paz. Sábado, compartilhando em prol da paz. A nossa esperança é que você crie a paz em cada nível da sua vida. Cada prática dura apenas alguns minutos. Você pode ser tão discreto ou tão aberto quanto quiser. No entanto, os que estão à sua volta saberão que você é a favor da paz, não apenas através das suas boas intenções como também pela maneira como se comporta na vida cotidiana. Domingo, existindo em prol da paz. Medite hoje 5 minutos em prol da paz. Sente-se tranquilamente de olhos fechados. Leve a atenção para o coração e repita interiormente estas 4 palavras: paz, harmonia, riso, amor. Deixe que as palavras se irradiem da quietude do seu coração para o seu corpo. Ao encerrar a meditação, diga para si mesmo: abandonarei hoje todos os ressentimentos. Pense em um ressentimento que você tenha contra alguém e deixe que ele vá embora. Envie o seu perdão para a pessoa em questão. Segunda-feira, pensando em prol da paz. O pensamento encerra poder quando é substanciado pela intenção. Hoje, introduza a intenção da paz nos seus pensamentos. Passe alguns momentos em silêncio e a seguir repita esta antiga prece: que eu seja amado, que eu seja feliz, que eu seja pacífico. Que os meus amigos sejam felizes, amados e pacíficos. Que os meus inimigos sejam felizes, amados e pacíficos. Que todos os seres sejam felizes, amados e pacíficos. Que o mundo inteiro vivencie essas coisas. Se em qualquer momento do dia você se vir dominado pelo medo ou pela raiva, repita essas intenções. Use a prece para retornar ao seu centro. Terça-feira, sentindo em prol da paz. Este é o dia para experimentar as emoções da paz, que são a compaixão, a compreensão e o amor. A compaixão é o sentimento do sofrimento compartilhado. Quando você sente o sofrimento de outra pessoa, surge a compreensão. A compreensão é o conhecimento de que o sofrimento é compartilhado por todos. Quando você compreende que não está sozinho no seu sofrimento, nasce o amor. Quando existe amor, a oportunidade da paz está presente. Enquanto você pratica, observe um desconhecido em algum momento do dia. Diga em silêncio para si mesmo: essa pessoa é exatamente como eu sou. Como eu, ela sentiu alegria e tristeza, desespero e esperança, medo e amor. Como eu, ela tem pessoas na sua vida que se importam profundamente com ela e a amam. Como eu, a vida dessa pessoa é impermanente e um dia chegará ao fim. A paz dessa pessoa é tão importante quanto a minha paz. Desejo paz, harmonia, alegria e amor na vida dela e na vida de todos os seres. Quarta-feira, falando em prol da paz. O propósito de falar hoje é criar felicidade no ouvinte. Tenha a seguinte intenção: cada palavra que eu pronunciar hoje será escolhida conscientemente. Eu me absterei de me queixar, condenar e criticar. O seu exercício é fazer pelo menos uma das seguintes coisas: dizer a uma pessoa o quanto você a aprecia. Expressar uma gratidão genuína por aqueles que o ajudaram e amaram.
Dizer palavras edificantes ou carinhosas para alguém que precise delas. Demonstrar respeito por alguém cujo respeito você valoriza. Se você perceber que está tendo uma reação negativa diante de alguém, uma reação que não seja pacífica, abstenha-se de falar e fique em silêncio. Só se pronuncie quando sentir-se calmo e equilibrado, e então fale com respeito. Quinta-feira, agindo em prol da paz. Hoje é o dia de ajudar uma pessoa necessitada, uma criança, alguém doente, uma pessoa idosa ou frágil. A ajuda pode assumir muitas formas. Diga a si mesmo: hoje farei um desconhecido sorrir. Se alguém agir de um modo prejudicial comigo ou com outra pessoa, responderei com um gesto de bondade e amor. Enviarei para alguém um presente anônimo, mesmo que insignificante. Oferecerei ajuda sem exigir gratidão ou reconhecimento. Sexta-feira, criando em prol da paz. Proponha hoje pelo menos uma ideia criativa para resolver um conflito, seja na sua vida pessoal, seja no seu círculo familiar ou entre amigos. Se puder, tente criar uma ideia que se aplique à sua comunidade, à nação ou ao mundo inteiro. Você pode mudar um antigo hábito que não esteja dando certo, olhar para alguém de uma nova maneira, dizer palavras que nunca disse antes ou pensar em uma atividade que reúna as pessoas de um modo caloroso e alegre. A seguir, convide um membro da sua família ou um amigo para propor uma ideia criativa desse tipo. A criatividade é mais agradável quando é você que tem a nova ideia ou propõe a nova abordagem. Anuncie que aceita e aprecia a criatividade. Seja flexível e descontraído. Deixe as ideias fluírem e experimente tudo o que é interessante. O objetivo neste caso é a união, porque só pode haver confiança mútua quando nos ligamos aos outros. Quando você confia nas pessoas, desaparece a necessidade de uma hostilidade e desconfiança oculta, as duas grandes inimigas da paz. Sábado, compartilhando em prol da paz. Compartilhe hoje com duas pessoas o seu exercício de pacificação. Ofereça a elas este texto e convide-as a iniciar a prática cotidiana. À medida que um número cada vez maior de pessoas participar desse compartilhamento, a nossa prática se expandirá, tornando-se uma massa crítica. Celebre hoje prazerosamente a sua consciência da paz com pelo menos outra pessoa consciente da paz. Entre em contato com ela por e-mail ou por telefone. Compartilhe sua experiência de uma paz cada vez maior. Compartilhe sua gratidão pelo fato de outra pessoa encarar a paz com tanta seriedade quanto você. Compartilhe suas ideias para ajudar o mundo a aproximar-se da massa crítica. Faça o que puder, de uma forma notável ou modesta, para ajudar qualquer pessoa que deseje tornar-se um pacificador. O melhor motivo para você se tornar um pacificador agora você conhece o programa. Se você se transformar em um pacificador, não se tornará um ativista que participa de passeatas pelas ruas. Você não será contra nada. Ninguém lhe pedirá dinheiro. Tudo o que lhe é solicitado é que visite o seu íntimo e se dedique à paz. Talvez dê certo. Mesmo que não veja de imediato um declínio da violência ao redor do mundo, saberá no coração que dedicou a vida à paz. Mas a melhor razão para você se tornar um pacificador é o fato de todas as outras abordagens terem falhado. Não sabemos qual é o número da massa crítica, o melhor que podemos esperar é realizar a mudança por meio da transformação pessoal. Acabar com 30 guerras ao redor do mundo e talvez com todas as guerras futuras que certamente irão irromper não vale alguns momentos do seu dia? Existem neste momento 21,3 milhões de soldados servindo em exércitos ao redor do mundo. Não podemos recrutar uma brigada 10 vezes maior? 100 vezes maior? A iniciativa começa agora, com você. Notas: escrevi este livro mantendo os olhos abertos e os ouvidos atentos. Por ser um iniciante nos detalhes da máquina de guerra, encontrei na internet uma ajuda inestimável. A maioria dos fatos nestas páginas foi retirada de pesquisas no Google, de modo que, ao digitar as mesmas palavras-chave, qualquer leitor poderá ter acesso às informações, como eu tive. A internet tem uma reputação de negligência, mas na verdade é frequentemente mais confiável do que uma biblioteca convencional. Cada fato pode ser verificado muitas vezes. Por exemplo,
as palavras Iraqi Boricon 2004 Contagem Corpus Iraque 2004 produz 25.000 resultados que são mais atualizados do que qualquer livro impresso. Também mantive um diário dos eventos cotidianos do mundo. Extraí as informações de fontes de notícias na web, principalmente na All News e em comunicados da Associated Press que podem ser encontrados em muitos sites, como www.salon.com. Espero que os leitores que desejem pesquisar um tema específico recorram à web e investiguem por si mesmos, porque somente ficando de olhos abertos e ouvidos atentos é possível expandir a consciência. No capítulo sobre a religião e a incapacidade dela para acabar com a guerra, menciono o dia em que me apresentei no Larry King Live com 4 líderes religiosos. Cada um deles mencionou o tempo todo nosso dever de combater o mal, e no último instante emitiu um protesto, que foi amplamente abafado pela voz deles: temos que parar de chamar as outras pessoas demais. Ao explorar a abundância de informações sobre a guerra que está disponível na web, você também mergulhará em novos mundos e perspectivas. Ficar aprisionado na nossa cegueira cultural é o mesmo que ficar preso no pelo de pelo grudento. Um bom lugar para começar é o site no qual iniciei a minha busca, What Every Person Should Know About War, o que toda pessoa deve saber sobre a guerra. Espero, no entanto, que o seu caminho conduza ao website da Al Jazeera, a controvertida rede de televisão por satélite, para que possa descobrir por si mesmo o que o mundo árabe está pensando e como ele nos vê. Provavelmente não preciso mencionar os sites gratuitos do time, da Newsweek e do New York Times, além de fontes menos convencionais, como Salon.com e Slate.com. Mas quantos de nós lemos na internet o Times de Londres ou The Observer? Descobrimos muito rápido que a nossa visão da Europa tornou-se distorcida e simplificada demais. Se você tiver inclinação para a psicologia, dê uma olhada em A Fine Line Between Normal and Monster. Um limite estreito entre o normal e o monstro, que é um fascinante artigo online, um dos muitos que tratam da experiência da dor de Milgram e a experiência da prisão em Stanford. Os que têm inclinação para a história podem seguir numerosas triais para Adolf Eichmann, os Ip Mandelstam e armamentos medievais na Batalha de Crécy, assuntos que mal abordei nestas páginas. Se você tiver uma inclinação científica, recomendo com insistência que leia o livro The Self-Aware Universe, o Universo Autoconsciente, de autoria de Amit Goswami. A explicação dele sobre a hierarquia emaranhada alterou a minha opinião a respeito de como a realidade é construída. Tenho tido o privilégio de discutir esse conceito com ele nos últimos 5 anos. Finalmente, ler a respeito de Hannah Arendt e as suas famosas ideias sobre a banalidade no mal ajudará a convencer qualquer pessoa das formas cotidianas pelas quais a hierarquia emaranhada enreda a todos nós. Arendt não era uma pensadora otimista, considerando-se a longa sombra do Holocausto. Mas ela disse algo auspicioso: a reflexão profunda nos colocará frente a frente com as decisões que tomamos e afastará as nossas escolhas do mal. O caminho da paz envolve mais do que a reflexão profunda. Mas o trajeto começa aqui, e foi com essa finalidade que escrevi este livro. O que posso fazer? A nossa tarefa conjunta é formar um movimento da paz que não seja um movimento contra a guerra. A diferença é fundamental, porque todo movimento criado para ser contra acabou se transformando em resistência, oposição e violência. Só posso falar como pessoa, mas, para mim, o movimento pela paz ideal baseia-se em uma das 3 palavras que começam com S, Satsang. Satsang significa compartilhar a consciência com outras pessoas. Essa atitude pode começar por algo simples como promover um grupo de discussão uma vez por semana, um fórum no qual todos têm a chance de falar a respeito do seu desejo para a paz. O passo seguinte pode ser uma célula de paz, um grupo de 10 pessoas que desejam promover a paz através do programa de 7 passos delineado neste livro. Com essa finalidade, incluímos um texto na página intitulado Programa para Pacificadores, cujo download pode ser feito na internet. Ele pode ainda ser distribuído para todos os que possam desejar fazer parte de uma célula de paz. Finalmente, à medida que a consciência se desenvolve, você talvez queira se associar a uma comunidade global de células de paz. Um website especial, www
globalcommunity.org foi criado para relacionar cada célula de paz e fornecer links para elas para que o SATS esteja presente no mundo inteiro. Eu adoraria ver o meu ideal tornar-se uma realidade, mas o ponto central de um movimento de paz é participar de acordo com o seu ideal. A paz é uma visão, e as visões devem se desenvolver sozinhas, acompanhando os desejos íntimos de cada um. Neste momento, a visão é uma centelha, mas, em algum lugar, em algum momento, a centelha se incendiará. Não posso dizer quando será esse momento, poderá acontecer com você. Espero que sim, porque estou certo de que não existe uma comunidade mais forte do que a que é invisível e é criada por pessoas inspiradas pelo seu propósito mais elevado.